Olá, estamos aqui no nosso quarto vídeo e hoje o tema é como honrar a aliança. Como honrar esse compromisso que você fez com seu cônjuge na presença de Deus, diante de Deus e dos homens. Como honrar o matrimônio. E eu quero começar lendo o capítulo 13 de Hebreus, que fala sobre honrar o matrimônio. Você pode ler pra gente, amor? Sim. Capítulo 13, verso 4, diz assim: honre o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Exatamente, a Bíblia fala sobre honrar o casamento. E mais à frente a gente vai ver que o casamento ele foi instituído por Deus e ele é extremamente importante. Inclusive o casamento representa a união entre Cristo e a igreja. Para vocês verem como o casamento é algo importante para Deus. E certamente para nós também, né? É a base da nossa família e a gente precisa cultivar, tá? Então, como honrar essa aliança? Como a gente pode honrar essa aliança? De várias maneiras a gente pode honrar essa aliança. Primeiro, algo que eu acho importante. Com quem que você anda no seu dia a dia? Quais as companhias que você tem convivido? Porque isso pode influenciar você de alguma forma. Isso pode afetar seu casamento. Então, às vezes o homem trabalhou a semana inteira e sexta-feira ele quer ter um relax com os amigos e deixa a esposa em casa. Eu não curto isso, nunca curti, inclusive na época eu não era convertido. Né? Eu acho que você tem que voltar para sua casa, para o seu lar, e você dar atenção para sua esposa e filhos, de alguma forma. Então, as companhias podem te influenciar, serem más influências, assim como as companhias também podem ser excelentes influências. Sim. E no caso da mulher também, né? Dependendo das suas amizades. Às vezes você tem uma amiga que ela não tem o mesmo conceito de casamento que você tem. Ela não acha importante, ela não quer honrar, e conversar, conviver, vai acabar de alguma forma te levando a pensar que aquilo é algo natural. E você vai se acostumar com aquela ideia. Então, mesmo a gente sendo cristão, a gente tem que vigiar com quem a gente anda, o que a gente assiste. Aí eu vou tocar num ponto importante, tá? Porque essas más companhias, elas não são só físicas não, gente. Essas más companhias também é a novela lá que você acompanha, é a série que você acompanha. Então, quando assisti a novela, uma vez eu percebi que eu tava torcendo para a mulher que havia sido, vamos dizer assim, a outra, né, no relacionamento, ficar com o cara, porque a mulher do cara mesmo era ruim. Exatamente. E eu falei, meu Deus, que mundo é esse? O enredo da história vai corrompendo os seus princípios. Então olha como a gente tem que vigiar. Atualmente a gente não tem costume, né, amor, de assistir televisão, nem série. A gente até tentou começar a assistir uma série coreana que era bem legal, mas não conseguimos, tá? Mas nós vigiamos sim, com quem a gente anda, aquilo que a gente vê, né? O contexto de lugares onde a gente vai se alimentar, para onde a gente vai sair. Então isso é muito importante, né? Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:33, só para embasar o que a gente está falando, lá diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E é exatamente esse alerta que a gente dá. Se você quer honrar o seu matrimônio, cuidado com as companhias. E outra coisa, que na minha vivência, antes de conhecer Jesus, eu tive essa experiência. Às vezes você está num grupo de amigos, seja mulheres ou homens, e o papo ali não rola, o papo é totalmente... às vezes até num ambiente familiar. Ofensivo, que vai de encontro com todos os princípios de um casamento. Falando de mulher, falando de homem, né? Então isso aí não faz sentido nenhum. Então quando você está nesses meios, dessas conversas, levanta e sai com educação e se retira, né? Eu sei porque eu frequentava essas companhias. A gente estava no meio e falava de mulher, falando disso, falando daquilo. Na época foi um dos grandes erros que eu cometi no meu primeiro casamento. Então muitas coisas que eu errei no meu primeiro casamento eu não trago para o segundo. Mas a grande situação é o seguinte, é a tua conexão com Deus. Porque quando você está conectado com Deus, o Espírito Santo ele te guia em tudo isso. Ele vai te mostrar quem é boa companhia, quem é má companhia, quem você deve estar junto, quem você não deve estar junto. Amar, mas não precisa estar junto.
tudo para que um casamento seja bem sucedido, essa conexão espiritual com Deus. É verdade, por isso que a gente falou no primeiro vídeo sobre a base de tudo. A base de tudo é você se render ao Espírito Santo e ser conduzido por ele, tá? Mas ainda sobre honrar o casamento, eu quero te falar uma coisa, dentro do que o Vinícius falou também. Seja o melhor que você pode ser. Seja a melhor esposa que você pode, seja a melhor mãe, seja a melhor profissional, seja o melhor. Dessa forma você vai estar honrando o seu casamento. Então tudo que você fizer, faça bem feito. Vai colocar a mesa, vai conversar com seu marido, seja dedicada, faça o melhor que você pode fazer. Outro ponto é cultive a fidelidade. Muitas vezes a gente fala sobre fidelidade só voltado para os homens, mas eu quero falar aqui para as mulheres também. Às vezes você não é infiel fisicamente, mas na sua mente você está sendo infiel ao seu marido. Às vezes você está fantasiando coisas com outras pessoas, com pessoas que você realmente admira. Talvez a pessoa que está do seu lado hoje, ela não seja mais aquele príncipe com o qual você sonhou. Mas essa realidade, ela pode ser mudada. E isso não te dá margem para trair o seu marido, ainda que seja em pensamento. A mesma coisa para o homem, tá? Então eu quero desmistificar. Traição não é só físico. Traição, ela inicia no pensamento. E eu não sei o seu pensamento, mas Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. E aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então se você não quer colher, né, nesse ambiente impuro, nesse ambiente de traição, então não cultive, tá? Corte, resolva. Às vezes também essa fantasia com outras pessoas é uma fuga da realidade. Então tem algo aqui que não tá me agradando, esse momento não tá sendo legal, e aí eu vou e fantasio fugindo da minha realidade, tá? Mas isso também é uma traição. Inclusive Jesus fala, né? Ele veio falando isso na época, as pessoas querendo impor a lei. Ele falava: o que adianta você não adulterar se a tua mente está pensando naquilo? Então isso também, o próprio Espírito Santo, essa rendição a Jesus, ao Espírito Santo, a Cristo, isso vai fazer com que os seus pensamentos sejam renovados também à luz da palavra de Deus. Sim. E quando esses pensamentos vêm, você vai saber confrontá-los. Ou seja, vai mandar embora e substituir por um bom pensamento. Isso, o pensamento, ele pode vir à sua mente. Isso não é pecado. Você pode sentir algo. Você pode, por exemplo, a raiva. Você pode sentir raiva. Pode ser que a imagem de alguém venha. Pode ser que você conheça uma pessoa que é o máximo e você se sinta atraída por aquela pessoa. Agora a diferença é o que você faz depois que esse pensamento e que esse sentimento chega. Qual é a sua postura? Você cultiva? Você deixa aquilo habitando na sua mente ou você corta? Então fica esse alerta para homens e mulheres. Cultivem a fidelidade. Gente, vale a pena você ter uma vida santa, porque independente do que o outro faça, da escolha que o outro faça, se você manteve a sua mente santa, se você foi o melhor que você podia ser, você sempre vai estar com sua consciência tranquila e vai viver a sua vida em paz. Outra forma de você honrar também o teu cônjuge é elogiar o seu cônjuge. Por exemplo, você pode ter coisas que o teu cônjuge faz que você se desagrade, mas eu tenho certeza que ele não tem só defeitos, ele tem as qualidades dele. Ressalte as qualidades dele, elogie o seu cônjuge. Verdade, isso é muito Fale para ele o quão é importante o que ele faz. Muitas vezes você as mulheres... Você também, amor. Por exemplo, tem muitos casos aqui que a mulher, ela não trabalha, né? Ela trabalha em casa. E o marido chega, parece... Gente, eu já fiz trabalho de casa. Misericórdia. Eu elogio as mulheres que passam a vida fazendo isso. É uma chatice, cara, ficar lavando louça. E você faz almoço e daqui a pouco tá tudo sujo de novo. No outro dia você acorda e faz tudo a mesma coisa. Isso é muito chato de fazer. Eu acho muito chato. Pra mim, tem gente que gosta, né? Tem uns doidos, né? Da vida, né? Minha irmã Regina é meio doida assim. Então, tipo assim, aí o cara chega em casa, não faz um elogio. Nossa, que banheiro cheiroso. Cara, que quarto arrumado. Ô, amor, muito obrigado. Boa. Que comida gostosa que você fez hoje. Tem pessoas que acham que aquilo ali é mais que a obrigação da outra pessoa e não fala nada. Verdade. Isso aí vai desgastando o relacionamento. Então isso é importante. Elogiar teu cônjuge. Falar o quanto. Eu elogio muito a Thaís, até demais às vezes, né, amor? Eu elogio muito a Thaís, gente. Eu falo muito, amor, como você sabe, você é muito inteligente. E ela é mesmo. Né? Eu não tô falando o que não é verdade. Né?
Às vezes ela faz uma comida, pô, mas esse peixe que você fez está maravilhoso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de elogiar as pessoas. E aí a gente ressalta o lado bom e o lado ruim. A gente às vezes pode, numa simples conversa, ajustar, como teve um vídeo anterior que nós fizemos. Isso, mas não pode estar murmurando, né? E falando sobre isso também, entra a questão de você não expor o seu marido, não expor a sua esposa em rodas de conversa falando dos defeitos dele. Se você tem um problema, se eu tenho um problema com o Vinícius, eu não vou ficar falando com a minha amiga, eu não vou ficar falando com minha mãe, eu não vou ficar falando com as pessoas sobre os defeitos que ele tem. Primeira pessoa que eu vou falar é Deus. Primeiramente Deus. Depois eu posso procurar, já falei, né? Eu vou procurar ele, vou conversar. Se não resolver, eu posso procurar uma pessoa que vai me ajudar a resolver esse problema. Então é importante você não expor o seu cônjuge e também não ficar falando aquelas 3 palavrinhas. Sempre, nunca e você parece com a comparação. Né? Então, você sempre age dessa forma, você sempre faz tudo errado, você sempre não sei o que. Então parece que não aprende. Isso. Ou você nunca vai dar certo, você nunca vai aprender a fazer isso, você nunca vai... Gente, sempre nunca, você não deve falar isso, porque existe mudança sim. Eu mudei muito, então eu acredito que se a Thaís de 10 anos atrás encontrasse com a Thaís de hoje, né, é totalmente diferente. Vinícius, misericórdia. Exatamente, e na sua casa pode acontecer o mesmo. Esse sempre e nunca que você acha que vai ser perpétuo, ele pode mudar e pode te surpreender. Agora, se você ficar amaldiçoando o seu cônjuge, dizendo que ele sempre vai ser, talvez ele sempre seja realmente. E assim, comparação é horrível. E na verdade, gente, a palavra, eu falo muito isso, né, para quem me segue, a palavra que sai da tua boca, você está, na verdade, fazendo com que aquilo se manifeste na tua vida. Então, a palavra tem um poder imenso que sai da sua boca. Então, a partir do momento que você começa a lançar sobre o teu cônjuge palavras de bênção, orando pelo seu cônjuge, declarando sobre o seu cônjuge. Eu e Thaís, a gente faz muito isso. Às vezes ela dormindo. E eu sei que ela já fez várias vezes sem eu ver. Ela declarando bênção sobre mim. Eu declaro sobre você, que você vai ser uma pessoa, seu ministério vai crescer, declaro que você vai ser incrível, você é maravilhosa. Eu declaro a sabedoria de Jesus, declaro isso, declara tudo que é nosso através da cruz de Jesus. Declare sobre o seu cônjuge. Gente, isso é incrível. Abençoe ele, bote mão na cabeça dele, ore por ele. Né? É muito bom isso, né, amor? Eu e Thaís, a gente tem muito isso. E tipo, eu e Thaís, a gente não tem vergonha com relação a nada um do outro, principalmente da vida espiritual, como falou no outro vídeo. Isso. Gente, eu tô aqui orando, daqui a pouco eu tô orando em línguas, daqui a pouco eu tô de ajoelho, a Thaís tá chorando e daqui a pouco a gente tá louvando. Gente, não tem um protocolo, porque nós estamos ali na presença de Deus, a gente tá nem aí, sabe? Então a gente não se preocupa, fica se preocupado o que a Thaís vai pensar, o que o Vinícius vai pensar. Não, gente, isso aí se dá de acordo com esse relacionamento dia a dia, dessa intimidade que nós vamos criando, conhecendo um ao outro e respeitando as diferenças. Exatamente. Então essa é a mensagem que a gente queria lembrar você. Honre o seu matrimônio. Sempre. E você vai estar glorificando a Deus. Tá bom?